No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Mas o mutirão X é sem contrapartida de interesse político, financeiro, qualquer outro tipo de interesse, por indicação. Isso é um espírito de Cristo. Porque Jesus fazia mutirões, se vocês forem ler aqui, todas as reuniões que tinha, ele estava fazendo alguma coisa para ajudar pessoas. É ou não é? Não estava quase 5.000 pessoas lá no monte que ele fez o sermão, e as pessoas tiveram fome depois que ele estava fazendo o ensino. E o que ele fez? As pessoas estavam com fome. Multiplicou pão e peixe. 5 pães e 2 peixinhos e deu comida para a multidão. É um mutirão. Reúne pessoas e alimentou aquelas pessoas na palavra, que é o pão metafísico, espiritual, e alimentou elas com a fome que elas estavam ali, senão ia parar a reunião. Então tem vários momentos, Jesus, Pedro, Paulo, os apóstolos, lá no Velho Testamento, Moisés. Cadê Moisés? Não chegou ainda? Ainda não. Moisés, que está vindo aí do distrito, ele pegou um povo, mais de 2 milhões de pessoas, atravessou o deserto para levar eles para uma terra que era prometida, que seria herança para eles, para sair da escravidão do Egito. Não é mutirão? O que é mutirão? Juntar um monte de pessoas para tentar fazer o bem. E ele levou aquelas pessoas para tentar mudar a realidade delas, a vida que elas viviam. A gente só copia. Jesus fez o que eles fizeram e a gente faz o que Jesus fez. Se reúne fora de templos religiosos, por quê? Porque Jesus chegou diante do templo, igual eu estava falando no ensino lá em casa, que você estava lá pela primeira vez, e ele entrou aqui, no templo de Salomão. Esse aqui é o segundo templo de Salomão, lá em Israel. Lá por ano 29, 30, depois de Cristo, do calendário comum. E ele entra aqui, dão um pergaminho para ele, que não era assim ainda, pega o pergaminho, pede de animal, desenrola, e ele lê Isaías. A leitura que ele faz de Isaías, ele fala que viria um Salvador, que viria um Messias no futuro, e que ele seria o príncipe das nações, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o menino que nasceu, e ele fala no final das contas que era ele. Que as pessoas ficaram espantadas. Eles estudavam isso aqui, na verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles estudavam a Torá e falavam, não tem como um jovem de 30 anos ser o Messias. Ele nem vem de linhagem de Herodes como rei. Quem disse que ele é filho de Davi? Aí ele fala que é maior que Elias. O que fizeram, resumindo a história? Tiram ele dali, está escrito aqui, e levam ele até o monte para jogar ele lá de cima. E ele é defendido pelos discípulos, pela multidão, que ele curava, que ele dava pão, que ele dava peixe, e ele sai do meio daquela estratégia dos religiosos o matarem antes da hora, que não tinha chegado o momento, que ele não tinha cumprido ainda a missão. E a partir daí ele não entrou mais no templo, só vocês verem na Bíblia. Ele fica aqui no pátio, tinha o pátio do templo, e ele ficava aqui ensinando, e as pessoas que estavam indo para o templo viam aquela multidão e vinha aqui parado. Por quê? Porque esse homem estava curando cegos nascidos. Estava dando ouvido para quem não ouvia, estava levantando o coxo, que fazia andar, dava pão, dava peixe, multiplicava água em vinho. E no templo não tinha mais nada disso. Só que o que as pessoas faziam quando iam para o templo? Sabe o que ela tinha que levar para o templo? Elas sempre levavam alguma coisa nas suas mãos, das pessoas para o templo. O que elas levavam? Era uma comida. Era o dízimo, a oferta. Tudo que eles levavam para o templo, um grupo aqui dentro do templo, conhecido como levitas, separavam cereais, as aves, tudo que era para comer ali, os grãos, e tinha direito de comer, tinha uma lista lá, órfãos, viúvas e estrangeiros. E tinha o nome dessas pessoas lá, era o INSS da época. Eles tinham o direito de receber essa porção, e para isso que era o dízimo. Quando Deus criou o dízimo, Ele criou para quem pudesse dar uma parte dos seus ganhos, para que não houvesse fome no meio do povo de Deus, que era o povo de Israel, que Ele separou. Vocês conhecem a história. E o que aconteceu com o tempo? Esses sacerdotes começaram a receber também ouro, prata, pedras preciosas, e não começaram mais a dar para quem precisava da lista. Começaram a acumular riquezas. Quando a Igreja Católica veio, no século III, na verdade, lá por 318, no Edito de Milão, instituiu o cristianismo, daquele Jesus jovem, de 33 anos, judeu, como religião universal. Nasceu ali o catolicismo é
universal, significa, né? Eles viram que aquilo ali dava dinheiro, entendeu? Querendo ou não, né, para os católicos que estudarem a religião católica, virou um Estado. O Estado Vaticano tem um banco próprio, tem um exército próprio e tem muito dinheiro. Não é pouco, é um Estado, tem muito dinheiro. Então, institucionalizaram Jesus, fizeram ele virar uma religião, ou mais uma religião, centralizaram em Roma, ali no Vaticano, colocaram um rei, basicamente o Papa é um rei, morre um, vem outro, e todo o poder, né, de dinheiro. Só que daí está tudo o contrário do que Jesus fez. Ele não ficou lá dentro. Ele ficou dentro do templo. Ele foi velado o seu corpo dentro do templo. Não. Né? Ele foi para o Gólgota, morreu ali. José de Arimateia, que era um homem rico, né, e ali da religião, entendeu Jesus e separou um sepulcro novo para que ele fosse sepultado como um homem nobre, né? E daí a história conta que não ficou no sepulcro, estava no mesmo lugar. Mas Jesus não ficou dentro do templo. E a gente copia Jesus, entendeu? Por isso que o professor Áquila reescreveu a Bíblia, ou explica a Bíblia com contexto original, que fala do destinatário que estava ensinando para quem Jesus estava falando. E ele vai corrigindo aqui com linguagem simples, né? Não fez outra Bíblia, não é para comércio, ele repassou o valor que foi pago, não tem nem mais para vender, né? Acabou, né? E não vai fazer mais. Fez a primeira, segunda, terceira edição, que ele foi melhorando, foi evoluindo, e não é para fazer comércio, tanto que não tem mais para vender. Quem tem, tem. Mas o que tem de contexto, de conteúdo nela, resumidamente, é isso que eu falei para vocês, que é a essência. Jesus é o templo, ele veio, e ele diz que cada corpo nosso é o templo do Espírito que ele quer habitar. Coisa que eu ensino, né, Roberts? Mais de 20 anos, eu, o Robinho, lá da igreja, ensino isso aí, é a mesma coisa. Eu sou o templo que Deus quer habitar. Como que você sabe que Deus habita num templo? Como que sabe que Deus habita no povo? Que era a última reunião nossa lá no mês. É uma pessoa justa? É uma pessoa que faz o bem? É uma pessoa que vê a possibilidade de fazer o bem, vai e ajuda e faz o bem? Vocês aí na faculdade quase não valem, que sentou na minha frente ela ajuda de alguma forma, é ou não é? Mas não é só isso ser justo. Ser justo é não ter do que se envergonhar. Não ter nada que as pessoas apontem em você e falam, aquele cara trai a mulher, aquele ali já deu golpe lá no serviço, aquele ali gosta de maracutaia. A gente conhece um monte de pessoas assim, conhece ou não? Sim. Não é pessoa justa. Agora o justo você não tem o que falar. E não é porque está falando de Jesus que é justo. Você que no meio da igreja você vê quanta coisa errada tem lá dentro. Eles estão lá porque não entenderam o que a gente já entendeu. E eu, esse grupo e mais pessoas que não estão aqui hoje, faltaram aqui e vêm na outra reunião, já entenderam que o trabalho é fora do templo. Porque eu sou o templo. Só que eu sozinho não sou igreja. O que é igreja? Você sozinho é templo. O Espírito de Deus quer habitar. Mas você sozinho não é igreja. O que é igreja? Alguém lembra no original? Pode falar para os nossos alunos. No grego? EKK. Eclésia, você o quadro. E-K-K-Clésia. De assembleia. Chamados para fora, né? Chamados para fora. Chamados para Tenho que inventar? Você acabou de inventar a chamada, acabou até a aula. Já No original significa acabou a aula. Chamados para fora. Fica até um pleonasmo, né? Só que antes de Deus falar assim, é ida, ele falou vida, né? Antes de cumprir o ida, a gente tem que se achegar a ele. Tem que vir dele. Quem aqui não crê em Jesus? Fora o André. Nossa, isso aí é Já chegou com bullying? Chegou assim, né? Que eu conheço todos aqui creem em Jesus. Só não sabe que Jesus não é o nome original. Aí estão preocupados com isso aí? Não. Sabe como que é Jesus no grego? Ao X. Só que aqui não tá usando. Tá aqui. Aí, daí essa Bíblia explica como que é Jesus no grego. É o X. Tá lá no computador que trabalha. XPTO? XPTO. O que é o XPTO no computador que eu não sei, não lembro. Não tem problema se não lembrar. Mas é uma linguagem de programação. XPTO. Não sabia nem que existia essa palavra. Né? XPTO é Christos no grego. O grego que vem aqui de vez em quando na aula, né, mãe? É um cliente da mãe aí, um senhor de quase 70 anos, não sei, nada dele. 65. Ele é grego, o Manoli. E ele falou aquele dia, eu desenhando no quadro, tem um vídeo ali gravado no Instagram. XPTO aí sim é Christos. É o original.
E o grego foi feito antes do latim, aqui para a Bíblia. Então a Bíblia original, de um povo hebraico, Jesus judeu, hebraico, hebreu, né? E a Bíblia original que os discípulos hebreus escreveram, aramaico, proto-aramaico, aramaico e hebraico. Mais ou menos os dialetos que era falado na época. Só que Jesus também falava grego. Tanto que na escrita ali, naquela plaquinha que colocaram na cruz, tinha três línguas escritas ali. Que língua estava escrita ali? Aramaico, né? Aramaico, O grego grego, e o latim. latim. E estava escrito ali, esse é o rei dos judeus. Eles dizendo que Jesus era o rei dos judeus. E era, e é. Mas os judeus agora somos nós. Os judeus espirituais, aqueles que um dia, se crê que vai ter vida eterna, vai morar aqui, né? Na parte da revelação lá, o Apocalipse. Não vou falar isso agora. Aí escreve, a Bíblia é traduzida daí para o grego primeiro, que era o inglês da época, e depois para o latim. E depois do latim para o português, espanhol, as línguas derivativas do alfabeto latino. Então você vê quanta transformação a Bíblia passou e quantas línguas. Como que você vai acreditar numa interpretação de alguém? Tem que ter alguém que nasce de vez em quando inspirado, com um cérebro a mais avantajado, né, com uma capacidade neural e de conexões acima das pessoas normais, que conseguem agremiar pessoas e descobrir coisas que porque Jesus não era normal, Davi não era normal, Salomão não era normal. Aí você vai vindo na história, você vai ver alguns que fizeram grandes coisas da história, não era uma pessoa muito normal. E Deus faz assim, a maioria faz normal. De volta e meia ele, dentro da aleatoriedade da vida, nasce com um DNA privilegiado. Para quê? Para conduzir pessoas e lembrar a elas o que é original. E o que é original? Se você não pode provar, não tem vídeo. Tem documentos? Tem, né? Você tem que pesquisar. Essas pessoas que pesquisam, conseguem fazer as conexões e por inspiração do Espírito de Deus, mesmo está ligado em Cristo, conseguem chegar numa verdade dessa, tão pequenininha que eu mandei para vocês agora, mas é muito grande. É um pedacinho dessa códex. Está na Bíblia normal tudo, só que aqui ela deixa mais clara. E mostrar para vocês que não é lá dentro do templo a missão. E lá é... Quem que vai no templo, né? Vai lá falar com Deus, vou lá fazer minha parte com Deus, que Deus me abençoe a semana inteira, e hoje que é sábado, vou na casa do Senhor. Daí o católico, hoje é domingo, vou na casa de Deus, vou lá na missa, vou lá pagar meu voto que eu fiz com Deus, que Deus está me ajudando, tá me abençoando. Não tem problema, você vai lá e faz a tua oração. Mas em termos de evangelho, que é mutirão, que é fazer o que Jesus fez, ajudar as pessoas fora do templo. Deus está dentro de nós. Nós somos Deus ambulante, nós somos a casa de Deus. Aonde estamos, Deus está. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. É uma igreja. 2 ou 3 por quê? Porque Deus está em cada um de nós. Entendeu? Nós compartilhamos esse Deus. Entendeu? Nós compartilhamos esse amor, compartilhamos essa união. Nós estamos aqui em volta dessa mesa. Nós estamos ceando. É uma ceia. Não é uma ceia física, é uma ceia espiritual. Nós estamos partilhando e nos alimentando do pão que é a palavra. Mari, você foi pastora há 25 anos. 25 anos. E quando que você percebeu que o caminho era ex para fora? Quando eu realmente entrei para dentro do sistema, quando eu estudei, quando eu fiz a teologia, que eu aprendi realmente a história, né? E como pastora consagrada, ordenada, eu entrei para trás dos bastidores, né? Daí eu vi que tudo era comércio, tudo girava, os pastores tinham que fazer cursos de venda, para vender a palavra era vendida, ela não é dada. A palavra não é gratuita, entendeu? Ela tem que ser comprada. E Jesus disse, de graça recebeste e de graça dai. Então, eu sempre fui meio contra muita coisa, né? E daí, como pastora, me convidavam muito para fazer campanha nas igrejas e queriam que eu falasse para o pessoal, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. E quando eu chegava lá, não conseguia e eu falava tudo ao contrário, né? Então, e também quando eu cheguei para o meu líder espiritual e falei, nós temos que ajudar pessoas,
mas não só com uma cesta básica. Fulano ficou a vida inteira dizimando na igreja. Hoje está desempregado. Vamos lá levar uma cesta básica para ele. Eu falei, peraí, mas o cara tem filho, tem esposa, tem aluguel, tem luz, tem água, tem o remédio, a passagem de ônibus para levar um currículo. Não adianta levar uma cesta básica, ali não está todas as necessidades que ele precisa. Mas a igreja só dá a cesta básica. Eu falei, e o dízimo do cara foi aonde todos esses anos? O dízimo não pode administrar. Eu falei, não, ele não administra, mas você administra. Você tem que devolver agora o que ele precisa. Porque ele ajudou quando ele podia, agora que ele precisa, não pode ajudar. Então sempre fui contra esse tipo de situações dentro da religião, dentro dos templos. E Jesus, a única vez que eu vi que ele entrou no templo mesmo foi para quê? Para quebrar tudo. Contrapor. Para quebrar tudo. Entendeu? O que ele quis dizer com isso? Não é ali que ele estou. O Espírito de Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele pregava onde? Ele pregava no monte, no campo, na praia, no barco. Aonde estavam as pessoas ali, ele estava. Então não há necessidade de um templo ali, virou o quê? Exploração de pobres e miseráveis. Que tinham que dar o melhor das suas ovelhas, o melhor do seu campo, que muitas vezes não sobrava nem para os seus filhos, eles tinham que dar no templo, senão não era aceito. Você falou que dentro da própria teologia descobriu muito do erro. Sim. Porque, de fato, se você for na história, que nem o professor estava falando, você vê o quê? Que Jesus lutou para fora. Pedro, Tiago, João, fora. Tanto que quando eles estavam trancafiados no cenáculo em Atos 2, Jesus, em espírito, fala para eles, fora. E aí eles se enchem de coragem, de ousadia, que é a fé original, e vão para fora. E eles ficam ali 300 anos nisso, até que vem Constantino e coloca todo mundo de volta dentro do templo. Quem fundou a Igreja Católica foi Constantino, não foi o Espírito de Cristo. E daí você vê o eunuco, né, que Estevão falou de Jesus para ele, né, que Estevão explicou a Torá, a Bíblia para eles, né? Felipe, desculpa. Então, daí Felipe chegou e perguntou, entendes tu que lê? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Mas cadê os sacerdotes? Cadê os templos? Cadê as igrejas? Não tinha quem explicasse para ele aquilo ali. Eles liam aquilo ali e a pessoa, cada um entendesse como achava que era. Ninguém explicava, entendeu? O que aconteceu? O Felipe foi e ensinou para ele. Ele se converteu na hora. E aonde? A Felipe falou, não, vamos lá na igreja, então que eu vou te ensinar. Como que foi que Felipe fez? Subiu com ele na carruagem e ensinou para ele a palavra. Então é isso que nós fazemos. Nós ensinamos aonde tem alguém que precisa. Nós vamos até aqueles que precisam. Nós mudamos a história fazendo mutirão, cuidando do ambiente que vivemos. Entendeu? A gente está aonde há necessidade. Isso é igreja. Isso é a eclésia que saiu para fora e que está fazendo o que Jesus ensinou.